porque nós temos um carinho imenso por todos os irmãos, mas nós queremos agora unir esta fé e este carinho por uma pessoa também muito querida, que é o irmão Francisco. Ele que infelizmente, Senhor, testou positivo para o Covid-19 e está em estado grave. As notícias não foram boas, mas como sempre, Pai, o Senhor é especialista em confundir a medicina, em agir através da fé dos santos. E nós, como igreja do Senhor, nesta noite, queremos orar pelo teu servo e pedir cura. Pedir que toda infecção em seus pulmões seja agora, Senhor, repreendida em nome de Jesus. Que os seus pulmões voltem a funcionar. Que as mãos do Senhor estejam agora estendidas sobre ele, porque ele está coberto pela tua graça, pela tua presença. Usa as mãos dos médicos e enfermeiros que estão cuidando dele. Esses profissionais que estão ali, Senhor, lutando pela vida de muita gente, Pai. Abençoa, cuida e também guarda, Senhor, esses profissionais. Mas assim como estou orando agora pelo irmão Francisco, eu quero ir além. Eu quero orar por todos que estão agora hospitalizados em estado grave ou gravíssimo, Senhor, com este vírus ou com qualquer outra patologia. Pedindo ao Senhor, Pai, que venha fazer milagres, porque o Senhor é o Deus de milagres. A tua palavra diz que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo. Ó Deus querido, muitas das vezes nós olhamos para a igreja do século 21 e vemos muitas mudanças na igreja, mas o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo Deus, que realiza o impossível, que continua curando, que continua libertando, que continua fazendo prodígios e maravilhas nesta terra, aleluia. Por isso, Pai, nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor e apresentamos esta causa, que não é só dele, esta causa é nossa, esta causa é de toda a igreja, e nós intercedemos juntamente em nome de Jesus, para que o Senhor entre com providência para a tua glória. Amém. Continuando, Deus, também estamos num momento que precisamos agradecer muito ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado como igreja local, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, como igreja na terra. O Senhor que tem usado esta igreja, Senhor, para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a muitos lugares, através das pregações, através da evangelização, através de missões. Obrigado, Senhor, por fazer desta pequena igreja uma igreja missionária, uma igreja que semeia, que investe, que faz missões. Obrigado por cada obreiro, cada obreira, cada membro, ó Deus querido, que tem, ó Deus, permanecido firme na tua presença. Oro pelos que estão aqui, oro pelos que estão em casa, nos vendo agora online, que o Senhor visita cada um dos nossos irmãos que estão agora no seu lar, assistindo esta live, orando conosco, Pai, participando desta festa, desta alegria. Muito obrigado por esta congregação, pela congregação de Vila Varela, que o Senhor continue abençoando o trabalho ali. Nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem sido presente, se mostrado um Deus poderoso em nossas vidas. Obrigado, Deus. Aceita neste momento o nosso culto de gratidão a Ti, porque vamos oferecer louvores com alegria e vamos também receber a Tua palavra, a qual Teu servo nos trará também ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença encha este lugar com a Tua glória, e que nós venhamos, Senhor, nos alegrar em Ti, e ao final deste culto, quem sabe, recebermos boas notícias, ó Deus querido, daquilo que nós oramos, resposta da oração da Tua igreja. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, ensina-nos a exercer uma fé sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, Epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, quero ler a partir do versículo 11. Que diz assim, todos encontraram? Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém, irmãos? Que a salvação do Senhor esteja presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que permaneçam de pé, porque nós vamos fazer um período de adoração ao Senhor. Não vamos fazer um culto prolongado, como a gente gostaria, aquela festa, né? Mas não vamos deixar passar em branco também não. O Senhor é digno de adoração. Ele nos conduziu até aqui e vai continuar nos conduzindo. Estou feliz por ver cada um de vocês. E eu sei que tem muitos irmãos em casa também, né, prestigiando a presença do Senhor neste lugar. Amém? Os irmãos que sentirem o desejo no coração de cultuar a Deus ofertando, neste primeiro louvor, você já aproveita, sai do seu lugar, traga ao gasofilácio a sua oferta de gratidão a Deus por Ele ter te abençoado até aqui. Amém? Que Deus seja louvado por nossas vidas. Ofereça o teu melhor ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Só a igreja da Pai do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. A última vez aqui que eu vim aqui faz uns 3 anos, vim com meu pai. Estava vindo de um processo de 12 anos afastado. E graças a Deus, todo ano que passa, o Senhor está me dando forças para permanecer. Porque o inimigo ele não vai desistir de tentar me tirar da presença dele. Mas precisamos permanecer firme nele, amém? Irmãos, coloca todas as suas expectativas em Cristo nessa noite. Vamos glorificar o santo nome dele, que ele é digno de toda adoração, amém? Amém. Glória a Deus. Amém.
sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Digno de toda honra e toda glória.
creio que o Senhor, nesse momento, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E você vai adorar do seu jeito. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Que maravilha, que coisa linda é a presença de Deus, não é verdade? Momento que alegra o coração da gente é saber que a presença de Deus está aqui. Porque não adianta se reunir se o mais importante não estiver presente. E eu sinto poderosamente a presença de Deus. E é bom quando a gente abre o coração e expressa aquilo que vem de dentro. E fala para Ele tudo que a gente sente através dos louvores. Deus com certeza está visitando você agora. Para encher a sua vida, para poder fazer deste ano, não um ano diferente. Se o seu ano passado foi bom, na presença de Deus, continue sendo bom, mas se você puder melhorar, melhore. Sempre nós fazemos propósitos, não fazemos? De iniciar o ano e traçamos algumas metas. Espero que as suas metas sejam em prol do reino. Não temos mais tempo, irmãos, para ficar fazendo projetos em torno de nós mesmos. Os nossos projetos têm que ser em favor do reino de Deus. A vinda de Cristo está mais próxima do que nunca. E nós precisamos traçar projetos missionários, evangelísticos, de poder servir melhor ao Senhor. E deixa que o demais Ele acrescenta. Não é isso que a Bíblia diz? Busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Confia nessa palavra, irmãos. Estou muito feliz. Agradeço muito, hoje eu deixei o nosso Ministério de Louvor de folga, mas esses abençoados vieram nos atender. Eu quero agradecer de coração a vocês. Não dá nem para perceber que eles são do Evangelho Quadrangular. Pastor Paulo, não só o Pastor Paulo é nosso amigo, vocês são nossos amigos, essa casa também é de vocês. Quero expressar aqui minha gratidão por ter aceitado o nosso convite. E agora também agradecer ao meu amigo pastor Rogério. Está com a camisa igual a minha ou parecida, né? Está bonitão, hein, pastor? Quero agradecer, pastor, a tua presença. Para mim também é uma honra muito grande receber você e a sua família. O nome da esposa? Cristiane. Irmã Cristiane, pastora Cristiane. Samuel. Ô, Samuel. Já ouviu o chamado, Samuel? Ligar Samuel. Que Deus te abençoe, viu, meu jovem? Pastor Rogério, pode chegar aqui, por gentileza. Já vou estar passando aqui para o pastor Rogério nos trazer a palavra do Senhor. Eu gostaria que a igreja recebesse esse homem de Deus de pé, por favor. Vamos honrar a Deus, mas vamos honrar também homens de Deus. O pastor Rogério, irmãos, eu já conheço ele há alguns anos. E é um homem que Deus tem usado muito para levar a palavra de Deus em muitos lugares.
lugares, tem sido um instrumento de Deus. Quando eu falo assim, irmão, que o nosso projeto seja o reino, eu fico feliz que eu estou convidando uma pessoa que eu sei que o projeto dele é o reino. Então eu fico bem à vontade em receber e falar, pastor, pode assumir a tribuna, porque eu sei que Deus vai te usar poderosamente nesta noite. Amém? Eu quero aqui, de coração, passar esse microfone higienizado para ele. Que agora é assim, né? Higieniza. Tenho certeza que a unção de Deus está sobre ti, pastor. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, queridos, fique à vontade. Meus irmãos, motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para adorar, glorificar e exaltar a Ele na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus, irmãos, pela oportunidade de estar aqui nesta igreja pela primeira vez, embora conheça o pastor já faz um bocado de tempo. Alguns cafés que tomamos junto, algumas conversas que tivemos, mas aprove Deus guardar essa data para mim estar aqui hoje. Eu louvo a Deus por isso, que Deus seja louvado. Me sinto muito honrado, irmãos, de poder estar ministrando a palavra do Senhor e participando do 15º aniversário deste ministério. Que Deus venha continuar abençoando, honrando, prosperando esta igreja em nome de Jesus, e que todos os propósitos e projetos desta igreja concernente ao reino de Deus venha a ser concluído em nome de Jesus, e que o Senhor venha estender a boa mão dele sobre a vida do pastor Fábio, sobre a vida da sua mãe digna esposa. Que Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos os irmãos, obreiros, todos vocês que fazem parte da Igreja Batista El Shaddai. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Minha família está aqui, me sinto honrado de ver esses meninos também. Esse daqui a gente conhece de umas longas datas, o pai dele é uma bênção. Que Deus abençoe, meninos. Vocês dão cá mesmo, né? Vocês são bênçãos, né? Oh, glória. Que Deus abençoe, irmãos. A esposa do irmão está ali, eu esqueci seu nome. Cadê o varão? Está na obra. Irmã Beatriz, junto com, esqueci o nome do seu esposo, o Fernando. Oh, glória. Vocês são daqui agora ou não? Então, só querem dar uns glória? Ah, então está em casa, oh glória. Pastor, é bênção. Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Eu fiquei, é até um pouco difícil a gente falar isso, né? Eu fiquei lutando, né? É uma expressão bem chula e errada da nossa parte, ficar lutando. A gente não tem que lutar, a gente tem que obedecer. Esse negócio de lutar não dá certo. Para não vir a este texto. Por quê, pastor Fábio? Porque a gente se preocupa muito, né? Um culto de ação de graça, um culto de agradecimento pelos 15 anos da igreja, e a gente fica preocupado com isso. Pelo menos eu que prego a palavra, irmãos, por misericórdia de Deus, eu fico muito preocupado com isso. O que está sendo proposto, a minha preocupação ela cresce em relação a isso, mas nós somos obedientes a Deus, nós somos sujeitos ao Espírito Santo, e eu não conheço a igreja. Quem conhece a igreja é o Senhor. Quem tem passado esses 15 anos com a igreja não sou eu. Eu hoje estou pisando a segunda vez aqui, porque vim uma vez aqui num café com pastores, ainda não estava revocada, não estava como está hoje. E hoje eu estou retornando a esta casa, já vendo bastante coisa que o Senhor tem feito. Então eu não tenho acompanhado a igreja, eu não faço parte da igreja. Vocês que congregam aqui faz, mas quem tem acompanhado e conhece melhor a igreja é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós nos submetemos a Deus. E o Senhor, Ele colocou uma palavra ao meu coração, que está no livro de Daniel, no seu capítulo de número 6. É um texto, o texto em si ele é muito conhecido, a palavra, o versículo também que vamos ler, não foge do conhecimento dos irmãos, mas tem uma revelação de Deus aqui para as nossas vidas nessa noite. É o capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 22, para meditarmos nessa noite. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 6, versículo 22.
Diz assim o texto sagrado, irmãos: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, meus irmãos? É muito conhecido esse texto, quando lido, falado nos nossos púlpitos, porque vai narrar a história e o acontecimento na vida de Daniel, quando ele é lançado, jogado, colocado dentro de uma cova com leões. O texto nos traz como embasamento Daniel, um homem que vivia dentro de um palácio, um homem que tinha uma posição muito diferenciada, um homem que agora também seria levantado entre outros como um homem de grande estatura, um homem que seria colocado numa posição mais alta. A Bíblia diz então que por conta desta posição que Daniel seria levado, os homens em si se levantam contra Daniel e procuram. O texto vai dizer que eles então não aceitam aquilo que seria feito para a vida de Daniel, e agora então eles se reúnem por volta de 119 homens, e eles ditam uma lei, ditam uma ordem, para que Daniel não chegasse aonde Deus queria que Daniel chegasse. Veja que o texto do capítulo 6 vai dizer então que homens se reúnem e eles vão procurar algumas coisas na vida de Daniel. Eles vão caçar algumas coisas na vida de Daniel. Primeira coisa que eles vão procurar na vida de Daniel é na sua vida, ou seja, no reino. Eu gosto muito dessa parte do texto, irmãos. Por quê? Porque quando eles se decidem tentar parar Daniel, quando eles ditam a lei, ditam a regra, leva até o rei, faz o rei assinar, então eles vão procurar agora sobre Daniel. O texto vai dizer então que eles vão procurar na vida de Daniel acusação. Quando eles saem da presença ou do lugar que eles estão, a Bíblia vai dizer então que eles começam a procurar acusação em Daniel. O texto é bem claro dizendo, irmãos, que eles não chegam a achar nada, eles não encontram nada que acusasse Daniel, porque eles concluem dizendo, porque ele era fiel. Veja que Daniel, ele tinha uma vida de fidelidade com Deus, mas também Daniel, ele tinha uma vida de fidelidade, aleluia, no lugar em que ele estava instalado. Daniel, ele não era só fiel com Deus, Daniel também era fiel ao rei, Daniel era fiel às pessoas, Daniel era fiel ao cargo que ele exercia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa história, aleluia, isso conta muito, irmãos. Às vezes nós somos tão fiel a Deus, mas acabamos sendo infiéis com as pessoas, acabamos sendo infiéis com o nosso pastor, acabamos sendo infiel com amigos, infiel com pessoas em si. Mas Daniel, ele nos ensina. Por quê? Porque no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer então que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião, aleluia, contra Daniel a respeito do reino. Veja que primeiro, irmãos, não é o reino de Deus, é a vida social. Veja que uma igreja, principalmente nos dias de hoje, irmão, aleluia, veja que uma igreja, passando o que a igreja está passando, vivendo o que a igreja está vivendo, tantas coisas que nós temos visto hoje. Preste atenção no que eu vou falar com muita clareza. A igreja, ela tem sido vista de uma forma muito difícil nos dias atuais. Hoje muitos, eles julgam a igreja, aleluia, por dentro. Eles olham para a igreja por dentro e eles começam a dizer da igreja, ainda que não conheçam a igreja, ainda que nunca entraram dentro da mesma que eu estou dizendo. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa passa, eles vão colocar a igreja dentro de um pacote e vão dizer, todas as igrejas são
são iguais. Ah, fulano é igual, o pastor é igual, mas sem antes conhecer, eles julgam isso e pesam sobre a igreja. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque agora Daniel vai passar por isso. As pessoas, aleluia, vão ter que dar testemunho de Daniel. Alguém, aleluia, vai perguntar sobre Daniel. Eu vou conjecturar aqui dizendo assim: alguém procura, como que é seu nome, varão? Como? Aldo. Naldo. Ô Naldo, você conhece o Daniel? Aí talvez o Naldo vai dizer assim: sim, conheço. Alguém vai fazer algumas perguntas para o Naldo dizendo como que ele é aqui no nosso meio. E você conhecendo o Daniel, você vai dar testemunho de Daniel e você vai falar se o Daniel é uma boa pessoa, se o Daniel é um homem de caráter, se o Daniel ele anda na postura correta, se o Daniel ele se relaciona de uma forma respeitosa, porque agora eles vão começar a procurar saber quem é Daniel no reino, como é a postura, o jeito, a forma, a conduta de Daniel. Veja, irmão, isso aí eu conjecturando. E depois eles procuram outras pessoas e vai perguntar para as mesmas pessoas: aí, você conhece o Daniel? Alguém vai dizer: conheço o Daniel, conheço. Alguém vai dizer como que ele é aqui, como que é a postura, o testemunho dele. E alguém conhecendo Daniel vai dar testemunho de Daniel. Veja que agora, irmão, aleluia, isso me chama a atenção e isso é para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque conta muito quem somos aqui dentro e quem somos lá fora. Conta muito, aleluia, o que vivemos aqui dentro e o que vivemos lá fora. Aleluia, por quê, pastor? Porque quando alguém perguntar de você lá fora, irmão, eles vão querer saber primeiro quem é você lá na tua casa, quem é você no teu trabalho, quem é você na escola, quem é você, aleluia, no seu relacionamento pessoal, quem é você com os seus amigos. E isso é importante, porque quem nós somos aqui dentro, temos que ser lá fora também. Aí eu olho agora para Daniel, para esse texto, e o versículo de número 4 me chama a atenção. Por quê? Porque quando esses homens começam a procurar ocasião, ocupa em Daniel, eles chegam a uma conclusão. Qual? Aleluia, e eles não acham nada, porque Daniel, ele era fiel. E a fidelidade de Daniel, volta a dizer, aqui está, aleluia, representada nas pessoas. Daniel, ele tinha uma vida, aleluia, de fidelidade com as pessoas. Daniel, ele era aquele, eu vou conjecturar mais uma vez, que ele vestia a camisa, irmão, e honrava a camisa que ele vestiu. Aleluia, ele disse: aleluia, pode contar comigo, estamos juntos, ou glória, para toda ocasião. É assim que eu entendo. Aí eu vejo o texto, pastor Fábio, aleluia, então esses homens, aleluia, não achando nada em Daniel, aleluia, procuraram, irmão, assim como procuram na minha vida, assim como procura na tua vida, assim como procura na igreja, assim como procura no seu trabalho. Quem é você? Quem é você? Louvado seja o nome do Senhor, no reino dos homens, aleluia, no reino da terra. Mas aí eles dizem: não achamos nada, porque ele era fiel e não se achava nele vício ou nem culpa. Mas no versículo de número 5, o texto diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles estão cientes de que eles não achariam nada que desabonasse Daniel, eles não achariam nada que colocasse Daniel numa situação difícil. Então eles vão dizer assim: se Daniel ele é fiel com os homens, logo ele deve ter alguma falha também com Deus. É o que eu entendo. Aí ele vai dizer assim, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, quando eles olham, eles vão se reportar agora para a vida que Daniel tem com Deus. Todos nós sabemos, irmão, que Daniel, embora ele era cativo dentro da Babilônia, Daniel ele é levado naquela leva que agora vai para dentro da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Daniel ele não abre mão de quem ele é dentro da Babilônia. Daniel ele não deixa que a sua identidade seja trocada, embora tenha o seu nome mudado, mas a sua identidade, quem ele era, o que ele era, ele não deixa isso ser mudado. É só você ler o texto que você vai entender. Porque quando chega no capítulo 1 do mesmo livro de Daniel, o texto diz que a ordem era que eles se alimentassem da mesa, que eles comessem do manjar. Daniel olha e disse assim: não, eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu acho importante isso, sabe por quê, irmão? Porque quem tem uma vida com o céu não se contamina com as coisas da terra. Quem tem uma vida com Deus não se deixa levar com as coisas do Deus desta terra. Eu ainda gosto disso porque eu aprendo com isso, irmão. Podem estar oferecendo o que for, aleluia, para nós, e nós não queremos. Por quê? Porque nós
nós não temos falta de nada, oh glória. A igreja não tem falta de nada, você não tem falta de nada, porque tudo que você precisa Deus tem, tudo que você necessita Deus tem. É por isso, irmão, que nós precisamos manter uma firmeza com Deus, louvado seja Deus. Por que a gente está vivendo hoje, irmão? E eu tomo muito cuidado quando prego, porque algumas pessoas elas nos titulam, e nós somos titulados por qualquer palavra que a gente coloca, a gente é titulado. Então a gente toma muito cuidado. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, de uma metamorfose muito grande, uma transformação, uma mudança muito grande, aonde muitas coisas, irmãos, muitas coisas, e não é nós, ou seja, vou aplicar para mim, não sou eu que reprovo, porque eu não posso, eu também sou reprovado, mas coisas que a Bíblia reprova, coisas que a Bíblia diz não, coisa que a Bíblia fala não pode, a gente, aleluia, está aderindo, trazendo para nós, aleluia, de uma forma muito sutil e fácil. Quando eu olho para esta Bíblia, ou quando eu olho para esta palavra, eu vejo o irmão Daniel dentro de um lugar muito diferente do dele, uma vida, uma situação, um povo, tudo diferente, mas Daniel dizendo dentro do seu coração, embora não está no texto, dizendo: ainda que eu morra, mas eu morro preferindo não me contaminar. Isso está dentro do coração de Daniel, isso é algo do coração de Daniel, não foi algo que alguém instruiu Daniel, não foi algo que alguém disse, irmão Naldo, tem que ser assim, você tem que viver assim, você tem que fazer, não, irmão, foi algo, aleluia, que estava dentro, e quem colocou dentro do coração de Daniel está aqui nessa noite, quem colocou, implantou no coração de Daniel não é outro, a não ser o Criador de todas as coisas, que já colocou no meu e no teu coração, também dizendo: você não precisa de mais nada, o que você precisa eu te dou, louvado seja o nome do Senhor. Mas Daniel, ele não se decide, Daniel, ele não muda quem ele é, ele não perde o seu relacionamento, ele não perde a sua essência, ele não perde o seu caráter, não, Daniel continua sendo o mesmo. Então a vida de Daniel, ela é transformada dentro da Babilônia. Daniel, ele se distingue, Daniel, ele é diferente entre muitos que estão ali. Daniel, ele vai alcançando e gargando degraus dentro da Babilônia, mas não perdendo a posição e nem a postura de quem ele era. Veja, irmão, que agora o texto vai dizer que Daniel, ele é cogitado a ser um dos maiores dentro da Babilônia, a ser um dos terceiros maiores dentro da Babilônia. Aí o texto diz que isso entra dentro do coração de alguém. Por quê? Por que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis? Por que hoje a igreja, e parece que não, mas não é o coronavírus. O coronavírus é algo que se espalhou no mundo, irmão, mas isso não é o problema da igreja ainda. Isso é só, aleluia, o começo que Jesus disse. Aleluia, isso é só o comecinho das dores que Jesus disse. Ainda não é o fim. Mas por que a igreja já vem passando coisas e parece que a gente está cego em relação ao que está acontecendo à igreja? A igreja tem passado por dificuldade, a igreja tem passado por perseguição. Veja que quantas coisas que estão acontecendo no mundo, aleluia, para tentar tocar na igreja, para tentar mudar o propósito de Deus para a igreja. Mas veja, irmão, aleluia, porque nós estamos vendo que quando nasce uma igreja, quando Deus estabelece no coração de um homem, aleluia, um ministério, Deus diz: vai cuidar das almas. Deus coloca um propósito dentro do coração do pastor. Deus coloca algo que Deus não colocou no meu, mas colocou no dele. Aleluia, porque para cada um Deus vai colocar um propósito, irmão. Então Deus colocou algo aqui no coração dele. E o que Deus colocou no coração dele para esta igreja, irmão, o A, o B, o C não vai entender. Aleluia, muitas das vezes nós estamos vivendo um levante, uma perseguição, uma batalha espiritual, só porque estamos fazendo a vontade de Deus, só porque estamos nos submetendo à vontade de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. É porque, querido, quem se submete em fazer a vontade de Deus, Deus vai dando escada, Deus vai dando degrau, Deus vai fazendo subir. E se tem uma coisa que muitos não estão preparados, irmão, é ver alguém lá em cima, louvado seja o nome do Senhor, é ver alguém gargando degrau
degraus na vida. Mas quando eu olho para esse texto, e aí você vai entender o porquê que eu li o versículo, aleluia, que lemos. Daniel agora, aleluia, vai ser visitado. Daniel agora vai ser pego, aleluia, fazendo o que não era, aleluia, de pirraça, o que não era para pirraçar ninguém. Aquilo era a vida de Daniel, aquilo era costumeiro. Daniel então agora vai ser procurado na sua vida com Deus. Querido, veja como é que tem sido a minha, como é que tem sido a sua vida com Deus. Aleluia, me perdoe, irmãos, aleluia, eu sei que é um culto de ação de graça, eu sei que é um culto, aleluia, festivo, mas também sei que Deus está na casa e que Deus quer falar com a sua igreja nessa noite, porque pesa muito, irmão, aleluia, quem é que somos no céu também, como é a nossa vida espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos conhecimento também, que somos conhecidos na terra. Coisa boa, não é? É chegar aqui e olhar, o Senhor eu não conheço, mas esse moço eu conheço, o Senhor também eu não conheço. Então quando eu olho e falo, oh, que honra revê-lo, é um prazer para mim, é prazeroso para nós, como o pastor fez a apresentação aqui, é uma honra receber o ministro, é uma honra, é um prazer para mim, irmão, poder saber que algumas pessoas me conhecem, que algumas pessoas lembram de mim. Mas querido, isso para mim não tem muito assim, não mexe muito comigo, porque eu ainda quero saber como é que eu sou conhecido no mundo espiritual. A maior preocupação da terra hoje, irmão, aleluia, me perdoa porque está sendo levado para as redes sociais, mas a maior preocupação das pessoas, irmão, é quantos likes está dando, é quantas visualizações, é quanto isso, é quanto aquilo, quantas pessoas me viu, e nós estamos esquecendo se o céu está olhando para nós. Como é que a gente é conhecido no céu? Como é que o mundo espiritual nos conhece? Como é que o mundo espiritual nos vê? Hoje eu vim dizer para você, volte a se preocupar com a tua vida espiritual, volte a se preocupar quem é você, aleluia, no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Cadê o sonoplasta? Tira um pouquinho o agudo para mim, varão, senão os meninos vão ficar bravos. Olha, e nós temos perdido algumas coisas, irmãos. Nós temos ficado, deixado algumas coisas importantes. E nós precisamos voltar, irmão, a nos preocupar. Por quê? Porque quando eu vejo agora esses homens se reunindo novamente e dizendo, olha, nós não vamos encontrar, nós não acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles chegam à conclusão de que Daniel era um homem de caráter. Daniel era um homem que comprava e pagava. Daniel era um homem que respeitava a mulher alheia, que respeitava o homem de fora, que respeitava o jovem, que respeitava a criança. Um homem sincero, reto, com responsabilidade. Então eles procuram para nós, não vamos achar nada em Daniel. Porque muitas das vezes nós somos cegos demais. Mas não é errado isso, entende? Nós somos cegos demais com as coisas lá fora. E está certinho. Nós levamos ao pé da letra. Até porque é feio ficar devendo. É feio mandar o filho dizer assim, minha mãe disse que não está em casa. Passa outro dia. É feio isso para nós. É feio para nós ter que mudar de calçada porque temos um problema. Porque não somos verdadeiros. Porque não somos sinceros. É feio isso. Então nós temos sim que ser correto. Se eu tenho um problema, resolvo. Se eu tenho uma dívida, eu pago. Se eu tenho uma dificuldade, eu tento resolver. Se eu não estou bem, eu digo que não estou bem. Se eu estou feliz, eu mostro que estou feliz. É assim que a nossa vida tem que ser. Compromisso com os nossos horários. Bate cartão 8 horas, 10 para as 8 tem que estar lá. Para no farol vermelho, para alguém passar na faixa. É assim, nós temos que ser corretos. Porque alguém da vida
gente lá fora. Alguém está olhando e vendo a gente lá fora e a gente não parece que não se dá conta disso. Eu gosto muito do capítulo 4, 5, se não me falha a memória, acho que é 4, de Reis, de 2 Reis, 4, 6, não lembro, da Tsunami. Acho que está entre 4 e 6, que alguém me lembrar me corrija. Quando o profeta está passando, o profeta está andando, indo em direção à oração, a mulher está olhando e observando ele, irmão. E dias aquela mulher está observando aquele homem, e ela não está observando ele, aleluia, a sua oração, ela não está observando ele na sua intimidade com Deus, não, está observando ele na forma que ele está andando, na forma que ele está andando. Eu vou dizer para você entender, na forma que ele está se locomovendo, na forma que ele está indo e vindo. Ela chega à conclusão para o seu esposo, dizer: meu amor, está vendo este que passa por nós? É um santo homem de Deus. Isso não coloca ele num pedestal, irmão, não, mas isso dá testemunho dele, porque a mulher, observando ele, chegou à conclusão que ele é um santo homem de Deus. Então não é errado sermos corretos com as coisas lá fora. Não é errado termos a nossa vida certinha, irmão, lá fora. Não, isso é louvável. Parabéns para quem mantém essa doutrina na sua vida. Parabéns, irmão. Não perca isso por nada e não deixa ninguém tirar isso de você. Mas agora, Daniel vai ser visitado. Vamos procurar agora, Daniel, vamos procurar a ocasião, porque talvez lá a gente vai encontrar. Vamos procurar contra ele na lei do seu Deus. Irmão, aqui não. Até porque também eu não vim pregar para quem está lá fora, né? Eu vim pregar para quem está dentro da casa. E quem tem ouvidos, ouça. Mas aqui não. Mas por aí, o negócio está meio complicado. Aqui não tem não, pastor Fábio. Eu tenho certeza que o senhor não passa por isso não. Aqueles crentes que dizem assim: é para Deus mesmo. Tem não, né? Não houve nenhuma manifestação de glória, de nada. Eu estou falando que aqui não tem. Mas por aí, esse ministério de louvor não trabalha assim. É para Deus mesmo. Mas tem vários músicos, tocadores aí, que dizem assim: é para Deus mesmo. Não entendi. Isso. É para Deus mesmo. Para Deus não tem problema, Deus recebe. É outra coisa que a gente vai ter que começar a aprender. Nós cristãos. Está vendo a boniteza dessa igreja? A igreja é bonita ou não? Os irmãos acho que não achou muito bonita não. Eu acho que eles já estão se preparando para presentear a igreja com um laminado aqui, daqueles 1 por 1. Top. O pastor é crente, ele está crendo na revelação. Que os irmãos querem ver ela mais bonita. Mas quando vocês colocar o 1 por 1 aqui, o laminado daquele porcelanato 1 por 1 bonito, daquele que tem que pôr dois cabos, tem que pôr ele no chão, irmão. Não olha assim dizendo assim: foi eu, ó. Faça isso não. Porque aí Jesus já... Aí diga: eita Jesus, como a tua casa está linda. Porque a gente não gosta da casa bonita. Vocês não gostam? Jesus também gosta. Jesus gosta. Então a gente não se preocupa em manter a casa arrumada, a casa bonita, bem equipada, tudo que a gente pode fazer, aleluia, para melhorar o ambiente em que congregamos, não é louvável? Até porque nós entendemos que quem passa lá na rua é atraído pelos olhos. Você sabia disso, né? Elas são atraídas pelos olhos. Hoje, vai mais uma profecia.
acontecia, não sei se vocês vão receber. Hoje vocês estão sentando nessas cadeiras aqui, ó. Isso não muda nada, porque se Jesus vir, irmão, buscar a igreja, essas daqui, ou as almofadadas, vai ficar. Mas enquanto Jesus não vem, quantos recebem cadeira almofadada nessa igreja aqui? Quantos? Pronto, eu não estou brincando não, estou falando sério. Aleluia. E por quê? Porque as pessoas, muitos que passam lá, são atraídas pelos olhos. Ah, pastor, mas então as pessoas não estão indo por causa das cadeiras? Não, irmão, entenda o que eu estou dizendo. Mas quando chegar aquele piso, que eu vou voltar aqui, eu vou ver ele no chão. Pode ser que não seja um por um, né? Mas quando eu ver aquele bonitão no chão, e umas cadeiras, irmão, não sei se vai ser azul, se vai ser vermelha, se vai ser preta, se vai ser, eu não sei. Mas quando eu ver aquelas cadeiras estofadas, bonitas, irmão, meu coração vai se encher de alegria demais. Glória a Deus. Agora imagina de Jesus, quando Jesus vê a casa dele sendo bem cuidada. Agora imagina de alguém que passa, ela fala assim, meu Deus, passei na frente de uma igreja ali, que coisa linda aquela igreja. Que linda, aconchegante, bonita. Eu gostei daquela igreja. Aí ela entra. Ela foi atraída por aquilo que os olhos dela viram. Mas e quando ela começar a conviver aqui? Será que ela vai ser desiludida? Porque aí ela vai ver que as paredes estão bem pintadas, que o piso é um piso bonito, que as cadeiras são almofadadas, mas e as pessoas? Porque se o piso, ou se as cadeiras, irmãos, ser as mesmas que estão aqui, não tem problema. Dá para dar glória, não dá? Dá para adorar, não dá? Mas só não dá para dar glória e adorar se a gente entrar num lugar onde não tem comunhão, onde não tem amizade, onde não tem respeito. Aí não dá para dar glória, porque o negócio fica pesado, o negócio fica difícil. Então por quê? Porque a nossa maior preocupação ainda tem que ser quem somos espiritualmente. Porque um crente espiritual, ele vai atrair pessoas para perto de si. Uma igreja espiritual, ela vai atrair pessoas para si. Aleluia, e automaticamente essas pessoas serão atraídas para Jesus. Então veja, irmão, aleluia, que a nossa preocupação maior tem que ser quem somos espiritualmente. Louvado seja Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque agora eles vão procurar ocasião oculta em Daniel na lei do seu Deus. Então veja que ele sabia quem era Daniel, porque Daniel não mudou quem ele era desde quando ele pisa lá, desde quando ele é levado para dentro daquela terra. Ele não mudou, ele continuou sendo aquele mesmo, embora conhecido com outro nome, mas é o mesmo Daniel que foi tirado da sua casa, da sua terra, da sua família e levado para a Babilônia. Então logo eles vão procurar, aleluia, na vida de Daniel com Deus, irmão. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque quando nós passamos pelas lutas da nossa vida, não me perdoa o que eu vou dizer, não é pastor, não é amigo, não é esposo, não é esposa, não é pai, não é mãe, não é dinheiro, não é advogado, não é juiz, não é médico, é Deus. É Deus. É a nossa vida, a nossa caminhada, aquilo que construímos com Deus. Então pesa muito para nós, irmão, e é por isso que nós estamos vivendo. E o pastor foi bem sucinto no que ele disse aqui. É hora de nos preocuparmos não mais com coisas que nos preenchem, com coisas que nos traz benefícios terrenos. É tempo de nos preocuparmos com as coisas do céu, irmão, porque Jesus está vindo e a nossa preocupação tem que ser, aleluia, com as coisas espirituais, com as coisas de cima. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então veja que agora o texto ele é bem claro, que tem um edito correndo no reino, tem uma ordem correndo, um veredito, uma sentença, aleluia, para quem fosse pego fazendo orações, aleluia, a outros deuses que não fosse o Deus, aleluia, daquele reino. Aí o texto vai dizer então que esses homens, aleluia, foram, aleluia, e acharam Daniel, louvado seja Deus, orando. Aí o texto vai dizer, irmãos, e aqui correndo para onde estávamos, quando eles encontram Daniel, aleluia, eles estão com um edito
edito na mão, eles estão com a ordem na mão, eles entram nos aposentos ou no lugar onde Daniel estava, e eles encontram Daniel de joelhos no chão. Mas veja que Daniel não estava orando, irmão, para desafiar ninguém. Daniel não estava orando porque havia uma ordem, não, pelo contrário, Daniel tinha uma vida de oração. Daniel, ele orava, Daniel era amante da oração, a vida de Daniel era construída na oração. Daniel, aleluia, já tinha aquilo como hábito na sua vida. Então veja, irmão, é diferente de muitos de nós, me perdoa mais uma vez, que nós, aleluia, muitas das vezes só oramos devidamente quando alguma coisa acontece, quando o negócio aperta. Me perdoa, irmão, mas é uma realidade no meio da igreja hoje. Você pode ver que culto de oração, pode ser que aqui não, mas culto de oração por onde a gente tem passado aí, o pastor tem dito, pastor, culto de oração só está vindo Pedro, Tiago, e o João está sendo influenciado a não vir, porque ele está desanimado. É verdade, irmão, isso é triste para uma igreja saber que a oração está ficando secundária, que a oração está ficando em segundo plano na vida dos crentes, porque quando faz uma festa todo mundo vai, quando faz um come e bebe todo mundo vai, mas quando vai chamar para a guerra, para a batalha, para a luta, o povo foge. Então nós que somos crentes salvos em Jesus, temos que entender, irmão, aleluia, que vai pesar muito a nossa vida com Deus. Estou terminando, vou terminar antes do horário. Veja, então eu aprendo que Daniel, ele não estava fazendo isso, irmão, para desafiar ninguém. Veja, eu vou usar coisas que aconteceu com a gente. Talvez alguns vão ficar bravos comigo, mas me perdoa, eu aguento a braveza. Pastor Fábio, precisou vir uma doença, eu não vou falar do mundo, vou falar do Brasil. Precisou vir uma enfermidade dessa proporção, terrível, inclusive atingiu a minha esposa. Ela passou pelo vale da sombra, graças a Deus. Precisou vir para a igreja do Brasil dobrar o joelho. Não, e detalhe, não é a igreja do Brasil, o senhor aqui, o outro lá, não. A igreja, aí quando eu falar igreja, eu falo uma só. Não é a placa, uma só. Lembra quando a igreja se reuniu no Brasil, mandando no WhatsApp, mandando em todo mundo, para todo mundo, até o presidente dobrou o joelho? Vocês já esqueceram? Precisava vir uma doença dessa para a gente se prostrar como igreja. Precisava vir um mal sobre a terra para a gente poder se prostrar, irmão? Não. Será que esse ano vai ter joelho dobrado de novo na igreja? Será que esse ano vai ser proclamado de novo o dia da oração mundial ou o dia da oração no Brasil? Aleluia, e onde todo mundo vai de joelhos no mesmo horário dobrar o joelho, irmão? Será? Não, eu acredito que não. Porque isso não é costume da nossa nação. Isso não é costume de nós crentes. Mas quando o negócio aperta, irmão, quando o negócio fica difícil, a gente lembra que a oração, a gente diz, né, é a chave da vitória. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai correr para o chaveiro, para pegar a chave para a vitória. Isso é um péssimo costume nosso. A gente tinha que orar antes de acontecer, a gente ora quando acontece. A gente tinha que entender, porque nós pregamos a palavra, nós vivemos na igreja, nós participamos, a gente tinha que orar antes. A gente tinha que se prostrar antes, como igreja. E aí a gente só lembra no dia. Então veja, Daniel não. A vida de Daniel era assim. O Daniel já tinha isso estabelecido na sua vida. Então, naquele período, naquele momento, era o momento dele com Deus. Era o momento que ele reservou para entrar na presença de Deus. E acarretou de justo naquele momento, irmão, aleluia, os homens entrar e pegar Daniel de joelho. E quando alguém pega Daniel de joelho, aí eles dizem, está vendo? Está vendo aí? O que é que eles vão tentar usar? Eles vão tentar usar que Daniel está quebrando uma lei. Daniel está infringindo a lei que foi posta. Mas Daniel não está infringindo uma lei.
Daniel não está quebrando uma lei. Aquilo era a vida de Daniel. Aquilo era de Daniel. Então Daniel é pego na sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque em muitas ocasiões, tudo o que querem é parar uma igreja. Eu respeito o que está acontecendo no nosso país, respeito e não respeito as autoridades, respeito a ordem. Inclusive hoje o pastor Dinei, vou pregar lá no pastor Dinei. O pastor Dinei mandou um áudio para os pregadores que vão pregar lá na campanha dele, que ele está tomando todo o cuidado, ele vai diminuir bastante o tempo do culto, com separação, tudo, mas ele vai diminuir bastante o respeito. Irmão, eu respeito tudo isso. Eu respeito tudo isso. Mas veja que muitas coisas, irmãos, ela está vindo, aleluia, para bater na igreja, para atingir a igreja. Não está atingindo o mundo, pastor, mas eu estou pregando para pessoas espirituais, irmão. A igreja, ela é diferente na terra. A igreja, aleluia, ela é o pronto-socorro espiritual na terra. Um doente tem que entrar aqui dentro e sair curado para a glória do nome de Jesus, irmão. O inferno tem que entrar, a gente tem que crer dessa maneira, porque Jesus não mudou, a igreja muda, mas Jesus não muda. E se Jesus está nesta igreja, a gente tem que crer que a gente entra aqui de um jeito, mas tem que sair de outro. Louvado seja Deus. Eu não estou desafiando ninguém, irmão, não é isso. Eu não estou aqui questionando ordem, não, irmão, não é isso. Eu sou consciente e respeito todas as ordens, mas desde que esta ordem não fira princípios. Porque quando as ordens começarem a ferir princípios, a igreja não pode esquecer quem ela é, a igreja não pode esquecer o que ela é. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até porque nós não estamos aqui para semente, nós não estamos aqui para plantarmos, nos sermos plantados aqui e ficarmos aqui, não, pelo menos eu não estou, eu estou aqui de passagem, aleluia, eu já estou, aleluia, entendendo que, aleluia, a qualquer momento eu vou ser arrancado dessa terra e vou para minha casa, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos nos atentar, porque as coisas estão vindo para ferir a igreja, para quebrar princípios da igreja, para desestabelecer a igreja, desestabilizar a igreja. Aí a gente olha, Daniel está lá, orando. Quando os homens entram, não é fiel. Se Daniel era fiel com os homens, imagine como que Daniel era com Deus. Se Daniel era fiel com as pessoas, imagine a vida de Daniel. Imagine o testemunho que Daniel tinha no mundo espiritual. Imagine, a ponto dele estar orando e o inimigo se levantar e travar no céu uma batalha para que resposta não chegasse. E Daniel orando, Daniel orando, Daniel orando, e a resposta travada. Mas a resposta chegou, porque ele perseverou na oração, oh glória a Deus. Então entenda, irmão, e compreenda isso, que agora Daniel, quando é pego, ele é levado até o rei. Você conhece? Quando ele é levado até o rei, eu gosto muito disso, porque o rei não queria cumprir a ordem estabelecida em Daniel. Por quê? Porque o rei conhecia Daniel. O rei sabia que Daniel tinha aquilo na sua vida. Olha o testemunho de Daniel. Olha quem era Daniel. O rei sabia, então o rei não quer cumprir, mas os homens forçam o rei. Você tem que cumprir, você não pode voltar para trás. Porque se o rei tivesse uma oportunidade de invalidar aquela ordem, irmãos, logo o rei invalidava, mas os homens pressionam ele, dizendo: olha, essa lei aqui é poderosa, é dos Medo e Persa, então o senhor não pode. E o rei vai ter que cumprir na vida de Daniel a sentença. Quando o rei vai cumprir,
nasce aqui uma palavra do rei, no capítulo 6, ainda lá no versículo 16, quando então, assim diz assim, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente, olha só, irmão, quem é que está dando esse testemunho? O rei. Daniel, então, como a vida de Daniel com Deus era conhecida pelo rei, o rei vai fazer essa declaração para Daniel, dizendo assim: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente, veja, irmão, continuamente, era algo costumeiro de Daniel, a vida de Daniel se constituía naquilo em servir a Deus. Daniel foi conselheiro, Daniel teve revelações, Daniel trouxe respostas, Daniel. Então a vida de Daniel com Deus, irmão, era uma vida de testemunho. Ele não negava quem ele era, ele não escondia quem ele era, ele não negligenciava quem ele era. Louvado seja Deus. Aí Daniel, o rei vai dizer assim: o teu Deus, sabe, queridos, isso aqui me preocupa um pouco hoje, porque as pessoas elas têm que olhar para nós. Entenda isso. Independente de usos e costumes, porque nós não estamos aqui falando de usos e costumes. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de posição. Eu estou falando de vida com Deus, irmão. É isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que ver em nós Deus. Irmão, me desculpa, Bíblia, roupa, essas coisas não mostra nada. Não mostra nada. Tem muita gente que carrega a Bíblia, irmão, mas não vive a Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vírgula por vírgula, mas não vive nada. Tem muita gente que tem voz bonita, tem eloquência bonita, tem tudo bom, mas não vive a Bíblia. Deus não transparece nele. Porque quando abre a boca não tem uma palavra que edifica. Quando se reúne, irmão, aleluia, é levado e não leva. Quando está tendo a oportunidade, irmão, não tem o que falar porque não se alimenta. Isso aqui é sério para nós pensarmos. Este ano, pegando o gancho do pastor, é ano de nos preocupar com as outras coisas. É ano de alguém dizer assim, como que é o seu nome mesmo? Leandro, o teu Deus, alguém reconhecer Deus em nós e dizer: o teu Deus não é o Deus do irmão A, não é o Deus do fulano, não é o Deus do pastor da tua igreja, não, é o teu Deus. Alguém tem que olhar para você e reconhecer o teu Deus. O rei vai dizer: o teu Deus a quem tu continuamente serve. Então Daniel, ele tinha um testemunho com Deus, uma vida de testemunho com Deus, tanto dentro quanto fora, tanto aqui na presença da igreja quanto fora, longe dos olhos do pastor ou de alguém que seja. Agora, o rei vai dizer: o teu Deus, ele te livrará. O rei, embora eu pense assim, né? Daniel sabe que Deus livraria ele, sim ou não? O que o senhor acha, pastor? Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza. Até porque se Deus deixa os leões mastigar Daniel, Daniel ia para onde? Para casa. Quem ia perder? O reino. Se Daniel morre, o reino perde. Se Daniel morre, dá-lhe pé aqui. Mas veja, ele vai dizer assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará.
gosto disso, irmão. E isso aqui a gente tem que trazer para nós. Para mim que estou aqui pregando para você. Por quê? Porque eu não quero ser conhecido aqui no púlpito desta igreja. Ou no púlpito das igrejas que pregam. Não, irmão. Eu quero ser conhecido quando eu passo ali próximo ali a Cracolândiazinha ali de Poá ali. E os irmãos falam: pastor Rogério, pastor, vem cá, ora por mim aqui. Você não entendeu? É porque às vezes a gente está tão preocupado de ser conhecido só aqui, mas quem somos nós lá fora? Como é que as pessoas nos veem lá fora? Como é que a gente é conhecido lá fora? Sabe por quê, irmão? Porque tanto pesa eu aqui, quanto no mundo espiritual. E quando alguém que está numa situação desfavorável à minha, chama e diz assim: Rogério, pastor Rogério, eu preciso que o senhor venha aqui, venha, faça uma oração por mim. Irmão, o que é isso? É o mundo espiritual se movendo, dizendo: pode chamar ele, pode trazer ele aqui, pode chamar, pode trazer, porque esse daí é de Deus, ele vem de Deus. Então veja, irmão, o rei reconhece isso. E quando o rei reconhece, então já dá logo uma palavra para dizer: meu filho, fique tranquilo, você vai, mas você volta. Coisa de parar e pensar e falar: meu Deus. Mas sabe o que é isso? Isso é fruto de uma vida com Deus. Fruto de uma vida com Deus. Você está vendo que a nossa vida com Deus, ela vai gerar frutos. Quem aqui já ouviu falar de si mesmo, dizendo assim: aquele irmão é uma bênção? Quem já ouviu falar? Mas não se glorie com isso, não. Alguém já falou que o senhor é uma bênção, pastor? Já, a gente está acostumado. Agora, quando a gente puxa a orelha, a gente deixa de ser bênção. É assim. Mas você já viu? Aquele irmão é uma bênção. Aquela irmã, meu Deus, aquele irmão é uma bênção. A irmã Maria ali. Quem não conhece a irmã Maria? A irmã Maria, conhecida no Brasil e no mundo. Poxa, eu conheci a irmã Maria, né, irmã Maria? Crente, firme. Isso é exemplo para nós, irmão. Aí, alguém fala: aquela irmã lá é uma bênção. Mas por que a gente vai titular alguém como bênção? Porque deu alguma coisa para nós? Porque hoje é mais ou menos assim, né, irmão? A gente tem que ser realista, né? Que a gente está vivendo um mundo muito complicado. A pessoa é bênção quando dá. Quando ela tira, ela não é mais bênção. Quando ela não dá, ela não é mais bênção. Quando ela fala não, não é mais bênção. Quando ela fala assim: não, agora só a vara, vai pescar. Não, eu quero peixe também, não. Só a vara. Aí não é mais bênção. Você vê que já tem gente reclamando do governo de novo? Por quê? Porque chegou janeiro, não tem mais auxílio. Bolsonaro não presta. Esse governo aí... Por quê? Porque a pessoa foi lá no aplicativo da Caixa Tem, que eu também tenho no meu celular, 000. O seu está 000? Você está igual eu, irmão. Tá glória. Continua dando glória, 000. Jesus é bom. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente olha, irmão, e a gente tem que entender o que a gente está representando. O que a igreja representa? Veja, essa igreja é 15 anos, mas não é aqui 15 anos, né? Contando com o tempo que o senhor estava lá 15 anos, irmão. 15 anos. Você já parou para pensar o que esta igreja fez em 15 anos nesse bairro? Você já parou para pensar quantas pessoas foram resgatadas no decorrer, ainda que não estejam aqui, pessoas foram resgatadas por causa desta igreja? Você já parou para pensar, irmão, quantos casamentos estavam falidos, acabados já, o marido já estava para lá, a esposa para lá, mas por causa desta igreja, irmão, aleluia, casamentos foram restaurados. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar quantas pessoas foram curadas, irmão, por causa desta igreja, nesses longos 15 anos desta igreja? Você já parou para pensar, irmão, aleluia, o que falam desta igreja, aleluia, nesses 15 anos que esta igreja está estabelecida neste bairro, nesta localidade? Você já parou para pensar, aleluia, o testemunho que esta igreja tem dado de boca fechada, aleluia, neste bairro, irmão? Você já parou para pensar? Então é muito sério isso,
louvado seja o nome do Senhor. Vai além de termos paredes bonitas, piso bonito, cadeira bonita. Vai além disso, porque alguém vai dizer, vai lá na igreja batista El Shaddai, não é nem na igreja, é muitas das vezes assim, a igreja do pastor Fábio, mas a gente sabe que não é dele, é do Senhor. Vai lá na igreja do pastor Fábio, porque Deus vai te ajudar lá, porque lá é assim, lá é assado, lá Deus fala, lá Deus faz, lá eu entrei assim, lá fulano, porque é isso que a gente tem que se preocupar, é quem estamos sendo, louvado seja Deus. Concluindo, agora tem que concluir. Concluindo, Daniel levado à cova, você conhece? Acontece um mistério de Deus, uma ordem divina. Os leões não comem, não matam. O rei está apreensivo, não come, não bebe, não dorme. Fica na intercessão por Daniel e não vê a hora do sol raiar no dia seguinte para poder ir até a cova, para poder ver o Deus de Daniel manifestado. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer ver Deus manifestado na tua vida? Alguém quer ver Deus manifestado em você? Louvado seja Deus. O irmão, sabe o que aborrece o inimigo da nossa alma? É quando as coisas vêm sobre nós, nos atinge, nos fere, e aí no dia seguinte cumpre-se uma palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria, olha, a esposa do pastor já levantou a mão porque Deus está falando com ela, irmão. Aleluia, mas a alegria, pastora, ela veio ao amanhecer, ó glória. É isso que o inimigo não entende. Ele fala, vai morrer, está acabado, não vai se levantar. Aí no dia seguinte o crente levanta, ressurge do nada, levanta dando glória, levanta dando aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. No dia seguinte, pela manhã, o rei vai lá, Daniel, e ele vai dizer, ô Daniel, será, Daniel? Ou seja, dar-se-ia acaso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões, lá no versículo 20, aleluia, ele vai chamar Daniel, aleluia, com uma voz triste, ele está achando, Daniel está morto, Daniel está acabado, Daniel morreu, virou comida de leão, uma voz triste, mas ele vai lá, aleluia, ainda acreditando no Deus do Daniel, irmão. Alguém ainda tem que acreditar no teu Deus, louvado através de você, aleluia. Eu vim aqui dizer isso, eu disse, eu lutei comigo mesmo, porque eu não queria compartilhar, eu queria pregar outra palavra, mas o Senhor disse, prega essa, meu filho, porque tem gente aqui que precisa entender a luta, a dificuldade, a perseguição, os ataques, as pedradas, é para glorificar o meu nome vai ser glorificado, alguém vai reconhecer eu em você, diz o Senhor. Conclusão, o rei vai dizer para Daniel, será, Daniel, que o teu Deus a quem tu continuamente serves, se não é em vão, meu irmão, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel, a gente pode, não está no texto, mas eu vou só incrementar. Daniel dá aquela despreguiçada, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Bom dia, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Eu vim dizer nesta noite o que o Senhor mandou dizer. Ele enviou um anjo, guardou a igreja, tem guardado a igreja, dano nenhum vai vir sobre você, dano nenhum vai vir sobre a igreja. Ele disse, o meu Deus, aleluia, o meu Deus, aleluia.
no versículo lá 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, meu irmão, isso daqui eu quero que isso aqui comece a acontecer na tua vida, através de você, o rei vai dizer assim, vai decretar, ele decreta isso a todo mundo. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, aleluia, permanente, aleluia, e o seu reino, aleluia, não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem pode glorificar o nome desse Deus? Pastor, eu não entendi. Eu concluo e entrego o microfone para o pastor Fábio. Aleluia. É que Deus está dizendo: o meu nome será glorificado através de você. Muitos se achegarão a mim através da tua vida comigo. O que você vive comigo reflete no que não me conhece. O que você faz para mim alcança o que está distante de mim. Quantos podem adorar Ele por esta palavra? Pastor Fábio, eu quero fazer uma oração. Se o senhor me permitir entregar o microfone, o senhor me permite? Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, irmão. Aleluia. Eu entrego o microfone com 1 minuto passando aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço, eu enalteço o teu santo nome nesta noite, ó Pai. Te agradeço pela honra de poder ter ministrado a tua palavra ao coração da tua igreja, como o Senhor me deu ordem. Ó Deus, que nesta noite homens, mulheres, jovens, crianças, anciões e anciãs saiam daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor livra, salva e opera milagre em nome de Jesus, e que nós possamos entender, Senhor, que por nós o teu nome é glorificado. Nos ajuda, Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo em nome de Jesus. E você aplaude ao Senhor e receba essa palavra. Que bênção. Quantos receberam essa palavra? Amém. Tenho certeza que a palavra de Deus vai surtir um grande efeito nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus é o alimento. Então, queridos, recebam. Seja como Daniel, um homem que realmente viva, diante de Deus com fidelidade. Para quando vir as acusações, Deus achar inocência em você. E te livrar das acusações, porque não tem jeito, a gente sempre está sendo acusado de alguma coisinha, ainda mais porque a gente erra mesmo, às vezes não erramos, e as pessoas não conseguem ter misericórdia, mas Deus tem. Então sempre coloca diante de Deus os seus erros e se arrependa, vive uma vida íntegra, e você vai ver o quanto Deus vai acrescentar na sua vida, amém? Feliz aniversário, Igreja Batista El Shaddai. E parabéns vai para Jesus, porque se estamos aqui, é porque é Ele concedeu essa graça. Amém? Estenda as suas mãos aqui para o altar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja aqui reunida e toda a igreja na terra. Hoje e sempre a igreja diga amém. As palmas para o Senhor.